Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do Gênesis, 48º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 10, versículo 13 a 31. Continuamos sobre os filhos de Noé, seus netos, que deu origem, então, depois à humanidade após o dilúvio. Versículo 13. Nós vamos ver que esses geraram seus filhos deram origem a tribos, tribos que fundaram cidades, que localizavam sua presença em algumas regiões. Então, nós vamos ver essa realidade nessa parte do capítulo. Versículo 13. Mens-Haim gerou os de Lud, de Anam, de Load e de Naftu. Lud, Ludim, Anamim, Leabim, Neftuim. Mens-Haim, filho de Cã, gerou Lud, isto é, os ludeus, os líbios, semíticos, de uma região entre os rios Tigre e Eufrates. Amã é um povo ligado ao norte da África, próximo do Egito. Load, Leabim, os Ludim ou líbios da Líbia. Neftu, ou Naftuim, dos povos camíticos, tribo originária do Egito Antigo, do delta do Nilo. Versículo 14. De Patros, de Caslu e de Caftor. Deste último surgiram os filisteus. Então, nós vamos ver esses filhos de Mens-Haim, que deu origem a Patros. Seus descendentes habitavam o delta do Nilo, provavelmente a Tebaida, Tebas. Caslu, ou Casluim, tribo que deu origem ao Egito, também visto que Mens-Haim foi o antepassado comum dos egípcios. De Caftor, ou Caftorim, identifica o personagem com a ilha de Creta, que deu origem, então, aos filisteus, navegantes e comerciantes. Versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, depois Het. Sidom deu origem aos sidônios, ou cananitas, que habitavam a costa do Mediterrâneo, do atual Líbano, e falavam língua semita. Het, antepassado dos hititas, que habitavam também perto de Hebrom. Het também é colocado entre Sidom e os jebuseus, amoritas, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvedeus, zemarreus, amateus e outros povos cananeus, mostrando sua descendência através de seus filhos, chamados filhos de Het. Assim, o primogênito de Sidom foi Het. Versículo 16. E também o jebuseu, o amorreu e o gergeseu. Versículo 17. O heveu, o araceu, o sineu. Versículo 18. O arádio, o samoreu e o emateu. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram. Os jebuseus, uma tribo de Canaã, vivia em Jerusalém antes da ocupação feita por Davi. A cidade de Salém vinha conhecida por Sião. Os jebuseus não foram expulsos durante a conquista de Canaã pelos hebreus e se tornaram um território neutro na fronteira de Judá e Benjamim. Os amorreus, povos semitas que vieram do deserto sírio, árabe e haviam se estabelecido na cidade da Babilônia.
gergeseus, que vieram do leste do rio Jordão e do mar da Galileia. O Eveu é um filho, né, no caso aqui, de Canaã, né? E esses filhos de Canaã, depois netos de Canaã, né, eles constituíram tribos habitavam regiões ou então se constituíram em pequenas cidades, estados. Gergeseus, que vieram do leste do Rio Jordão e do mar da Galileia. O Eveu, conhecido como povo Eveu, que habitavam perto de Hebrom. Os araceus, descendentes reconhecidos dos arqueus, e habitavam o monte do Líbano, associado aos fenícios, e faziam parte das primeiras gerações fenícias. Os sineus, originários de Zim, cidade da costa do norte da Fenícia. O arádio, arvadeus, que povoava a ilha fenícia de Arad, próximo a Trípoli e à costa do Líbano. Os samareu viviam na cidade de Simira, na região do Monte Líbano. O emateu habitava a antiga cidade de Emate, na Síria. Essas tribos, famílias, depois se dispersaram em várias regiões. Versículo 19. A fronteira dos cananeus ia de Sidônia em direção a Gerara, até Gaza, depois em direção a Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim, até Tesa. O território original estendido ao longo da costa do Mediterrâneo, que vai desde as cidades da Fenícia até Gaza e parte leste da região do Mar Morto. Região de Sidônia se encontra na costa do Mar Mediterrâneo. Região de Gerara era a principal cidade filisteia, localizada na fronteira sul da Filístia, entre os desertos de Cádiz e de Sur. Gaza, região habitada pelos filisteus, que estavam na fronteira de Canaã, na rota costeira do Mediterrâneo. Sodoma é uma cidade perto do Mar Morto. Gomorra, uma cidade situada no vale inferior do Mar Morto. Adama era parte da Pentápolis e estava no vale do Sitim. Seboim, o vale ficava no território da tribo de Benjamim, no vale do Sidim. Lesa, lugar a leste do Mar Morto. Versículo 20. Esses foram os filhos de Cã, segundo suas famílias e línguas, terras e nações. Depois de apresentar os descendentes de Cã e expor suas lutas com línguas e territórios, o texto passa para os descendentes de Sem. Versículo 21. Sem, antepassado de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também teve descendência. Sem é o antepassado de todos os filhos, né? É considerado o ancestral do povo semita. O povo da Índia e da China descendiam de Sem, por meio de Joatã, que foi filho de Éber. Éber, né, este foi pai de Peleg e Jactã. Lembrando que Sem foi o filho de Noé, né, que gerou Éber, e Sem era o irmão mais velho de Jafé, talvez ele era também o primogênito de Noé. Éber, né, foi pai de Peleg e Jactã. Versículo 22. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxad, Lud, Arã. Elã, ancestral dos Elamitas, cujo império tinha a capital Susa, é o Irã moderno hoje. Assur, pai dos assírios, né,
os assírios que fundaram uma cidade junto ao rio Tigre. Arfaxad, fundador da cidade de Ur dos caldeus, sudeste da Turquia, à margem do rio Eufrates. Lud, ligado ao leste da Anatólia, hoje Turquia. Aram, seus descendentes estabeleceram uma cidade chamada Aram, situada junto ao rio Tigre e Eufrates. Há uma certa, são duas tradições que dizem que Abraão veio de Aram, palavra aramaico, ou então de Ur. Filhos de Aram: Us, Ul, Jeter e Mes. Os antepassados deles se estenderam no sul da Jordânia até o noroeste da Arábia Saudita. Ul, desconhecido e parece ter conexão com um lago chamado Ula. Geter, pai de Tamud, na tradição árabe. Flávio Josefo coloca na capital de Bactró, parte da região persa. Mes, de origem a uma região desconhecida dos cedros. Este é também desconhecido, seja como tribo, como pessoa, mas deu origem a um povo não determinado. Versículo 24. Arfaxad gerou Salé, e Salé gerou Éber. Esse Éber já havia aparecido no versículo 21, nós vamos agora falar sobre ele também. Arfaxad, vimos no versículo 22, que foi o fundador da cidade de Ur, dos caldeus, à margem do rio Eufrates. E gerou Salé, ele foi então filho primogênito de Arfaxad, e pai de Éber, que deu origem ao povo. Éber é ancestral dos ismaelitas e dos israelitas. Na época de Éber, as pessoas se esqueceram do dilúvio. Iniciou então nesta época a idolatria. Éber adverte sua geração sobre o perigo da idolatria, mas não foi ouvido. Deus então na época mandou uma grande seca, mas não houve arrependimento. Deus enviou uma tempestade onde só Éber e poucas pessoas sobreviveram. Éber viveu 464 anos e foi o patriarca depois do dilúvio que mais viveu. Versículo 25. Éber teve 2 filhos. O primeiro se chamava Faleg, porque em seus dias a terra foi dividida, e seu irmão chamava-se Jectã. Faleg ou Peleg. Aqui se diz que na época de Faleg a terra foi dividida. Provavelmente se refere a Pangeia, quando os continentes estavam unidos, antes de se separarem. Flávio Josefo, historiador judeu, afirmava que os descendentes de Éber tiveram uma vida curta, visto que depois do dilúvio a expectativa de vida diminuiu. Jectã. Pouco sabemos deste personagem, mas sabemos que ele teve muitos filhos. Ele habitou em Messa, indo para Sefar, montanha do lado oriental, e ancestral comum dos árabes. Versículo 26. Jactã gerou El-Modad, Salef, Assarmot e Jaré. El-Modad, ou Al-Modá, considerado fundador da tribo árabe. Salef, nada sabemos sobre ele. Sabemos informação de que foi uma tribo originário deste Salef. Assarmot, ou Hassarmavê. Este nome estava ligado à região da Hadramaute, do Iêmen, é uma nação árabe do sul. Jaré, ou Gerá, nada foi encontrado sobre ele. El-Modad, ou Almodã,
ou Aduram, se refere a uma fortaleza no sul do Iêmen, e que o livro do Gênesis atribui a ele o fundador da tribo dos árabes. Versículo 27. Aduram, Uzal e Decla. Aduram, ou Adorão, viveu no sul do Iêmen. Uzal, localizado como tribo árabe, que foi destruída na Arábia Saudita. Decla, ou Dicla, nada se sabe sobre Decla, e a tribo por ele fundada, seus descendentes. Só se sabe que foi filho de Jectã. Versículo 28. Ebal, Abimael, Sabá, também são filhos de Jectã. Ebal ou Eubal, nada se sabe sobre ele, a não ser que ele é filho de Jectã. Abimael, um dos fundadores das primeiras tribos árabes. Sabá, que habitou no sul da Península Arábica, a leste da África, provavelmente Etiópia. Versículo 29. Ofir, Évila, Jobab, todos esses são filhos de Jectã. Ofir, filho de Jectã, e também se refere a uma região famosa devido à sua riqueza, ouro, prata, madeira de sândalo, pedras preciosas, marfim. Évila, ou Avilá, um dos filhos de Jectã, se refere também a uma região do rio Pison, onde havia ouro e pedras preciosas. Ele deu origem aos hebreus, caldeus, assírios e persas, já que a tribo dele se localizava na Armênia e depois Mesopotâmia. Jobab, nada se encontrou sobre ele. Sabe-se que ele é filho de Jectã. Versículo 30. Eles habitavam desde Mesa até Sefar, a montanha do Oriente. Aqui se refere, esse versículo, onde habitavam os filhos de Jectã. Sefar era uma montanha oriental. Esta região refere à capital dos Imiaritas, do Iêmen, ao sul da região do Mar Vermelho. Mesa estava junto ao Mar Arábico. Versículo 31. Foram estes os filhos de Sem, conforme suas famílias e línguas, suas terras e nações. Versículo 32. Foram essas as famílias descendentes de Noé, conforme suas linhagens e nações. Foi a partir deles que as nações se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Os 3 descendentes de Jectã são considerados tribos árabes e foram descendentes de Sem, filho de Noé. Também desses descendentes, nós vemos também a origem, do povo semita, porque são descendentes de Sem. Descendentes de Cã, filho de Noé, deram origem aos cananeus e habitavam entre o Médio Mediterrâneo, o Líbano e a Palestina. Os descendentes de Jafé incluem os povos não semitas do norte da Grécia, da ilha mediterrânea, na Turquia, do norte do Irã, do Iraque, são os povos medos, de Java, a Jônia, nome que se dava às colônias gregas. Esses que formavam tribos num determinado momento foram dispersos, como veremos no capítulo 11. O texto reflete a origem dos povos descendentes de Noé depois do dilúvio. O povo hebreu semita tem sua origem em Arã, ou Ur, de onde partiu Abraão, e eles são descendentes de Sem. Então, esses são as nossa reflexão. Sem que é responsável de ter dado origem ao povo semita. Então, no próximo encontro, nós vamos trabalhar o capítulo 11,
Vamos ver primeiro as fontes já vistas e a fonte sacerdotal desse capítulo 11. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.